Vamos terminar a meditação do capítulo 6, que já começamos, fizemos algumas etapas, percorrendo o capítulo, e agora Jesus acaba de multiplicar os pães e mostrar aos discípulos que a vida está aí, não é simplesmente para passar falando de qualquer coisa, não é? Qualquer coisa, precisa ser prático também. Mas não temos que fazer o serviço dos outros, né? Enquanto aquele que devia ser o pastor não faz nada, fazemos nós o que é serviço dele, temos que ajudá-lo também a que ele faça a sua parte. Mas isso não significa que a igreja, a comunidade de Jesus Cristo, não entre na vida social e não faça nada. Dom Helder Câmara, no Rio de Janeiro, quando foi bispo auxiliar, tinha isto muito claro. Ele fez lá aquela Operação São Sebastião, um trabalho de construção de moradia para o pessoal que não tinha nada, né? Não para substituir o governo que podia, então, desviar o dinheiro e ficar com ele, mas para, com o modelo de igreja, puxar também a sociedade e dizer, olha, é por aí que se faz, né? Quantas e quantas coisas fizemos assim, como igreja, nas chamadas áreas de missão. A igreja começa aqui entre nós. Há alguns críticos ideológicos, não é, que criticam as reduções jesuítas, dos jesuítas aqui entre nós, chamando de colonizadores, mas é aquele preconceito que se tem, seja contra os jesuítas, seja contra a igreja. Mas um aldeamento a tirar a cultura dos índios. Tirar a cultura dos índios é realmente um ideológico sem estudo profundo do que se fez. Mas se passa de uma cultura a outra também, se organizava a vida de todos eles. Há uma organização de sociedade, que também a igreja faz e dá exemplo para aqueles que estão à frente. Depois foram expulsos os jesuítas. Por que foram expulsos? Essas reduções entraram pelo Paraguai, entraram pelo Uruguai, a presença deles se fazia sentir no Rio da Prata, por onde passava o ouro que vinha do Peru e ia para Espanha e Portugal. Esses jesuítas atrapalhavam o desvio, já naquela época, das riquezas nossas da América que iam para a Europa. Então, esses jesuítas precisavam ser eliminados, evidentemente. Veja as pregações do padre Vieira contra os portugueses que escravizavam os índios, enquanto os jesuítas eram os únicos que eram os que libertavam a eles, e no Maranhão e no Pará lhes davam possibilidade de vida diferente. Não digo que a igreja também não fez erros, e algumas comunidades, por sua vez, também, mas se nós fazemos, isso se torna um motor que puxa os outros, A igreja tem recursos de pessoas de inteligência e tem, sobretudo, muito amor no coração para com seus irmãos, que é o amor de Jesus. Amar os irmãos como Jesus amou. Então, é o que Jesus mostra nessa preocupação: deem vocês mesmos de comer a eles. Bom, depois disso, e logo em seguida, forçou os discípulos a embarcarem. Jesus, vamos embora. E seguiram antes dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Vão vocês logo na frente para o outro lado, eu vou despedir a turma. Mas, deixando-os, ele foi à montanha para orar. Então, Jesus manda os discípulos embora, despede a multidão, e tem lá a montanha, ele sobe e vai rezar. Ficou lá um bom tempo. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo que se fatigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Vendo-o caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos o viram e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou com eles, dizendo: tende confiança, sou eu. Não tenhais medo.
e subiu para junto deles no barco, e o vento amainou. Eles, porém, no seu íntimo, estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada a respeito dos pães, a multiplicação, e o seu coração estava endurecido. Então aqui vem um milagre diferente, estranho até, Jesus que anda sobre as águas, mas essa frase, tenham confiança, é uma coisa estranhíssima, é um fantasma andando sobre as águas. Pois é, por mais estranho que seja, tenham confiança, sou eu. Por mais estranho que seja, tenham confiança, sou eu. Eles não tinham entendido, o que entendemos nós também, entendemos pouco, mas o coração estava endurecido. A gente não entende as coisas de Deus com o coração endurecido. Precisa que esse coração, diz o profeta Ezequiel, seja transformado em coração de carne, humano, para se poder entender as coisas divinas. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré e aportaram. Mal desceram do barco, os habitantes logo o reconheceram. Percorreram toda aquela região e começaram a transportar os doentes em seus leitos, onde quer que descobrissem que ele estava. Em todos os lugares onde ele entrava, nos povoados, nas cidades e nos campos, colocavam os doentes nas praças, rogando que lhes permitisse ao menos tocar na orla de sua veste. E todos os que o tocavam eram salvos. É uma súmula, um resumo aqui da presença de Jesus, presença missionária de alguém que vai de um lado para outro, de um taumaturgo, de alguém que se interessa, tem presença junto dos enfraquecidos, sobretudo dos doentes, porque a doença é realmente um problema, não é? A gente quer ser sadio. Uma pessoa doente é uma pessoa limitada, uma pessoa sofrida, que dá trabalho, que dá gastos. Então, leva para Jesus. Leva para Jesus e, chegando perto de Jesus, né, tocando a orla das suas vestes, eles conseguiam ser curados. Então, não há outro jeito, porque Jesus é Jesus, não é? Como é que eu posso passar, sou pároco de uma paróquia, passo com a melhor boa vontade, quero fazer milagres. Há um menino que agora já não é mais tão menino, que quando era novo, um padrezinho novo, né, se entusiasmou no seu discipulado. Tinha uma menina que tinha morrido na sua comunidade, e ele foi lá e gritava para a menina, Talita cum, o que Jesus falou para a menina, né? Talita cum, menina, levanta-te. E a menina não ressuscitou, não se levantou, evidentemente. Então, Jesus fazia, os apóstolos faziam, porque nós não conseguimos fazer. Mas tem alguns padres que fazem, tem algumas pessoas que fazem milagres aí, todo mundo corre lá. Bom, tudo isso é bastante equívoco e possível também. Não vou impedir a Deus de fazer aquilo que Ele quer. Mas, quando você vê uma pessoa que tem um problema de saúde, que vai a um médico, que o manda para outro, 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 que faz radiografia aqui, tira uma chapa lá, usa esse medicamento ali, usa aquele lá. E ninguém sabe dizer o que tem, ninguém resolve verdadeiramente o problema da pessoa. E a pessoa é negra, a pessoa é pobre, não tem como. Será que... Aí a gente pede, Jesus, manda a gente que faça milagres. Não? Aí Jesus pode dizer, bom, eu vou mandar primeiro alguém que expulse demônios. Pegue essa situação
e tenta resolver, não? Sem falar sério, vai lá e quebre tudo, não? Porque o que esse pessoal está fazendo? O que é que se faz com o dinheiro que se recolhe? Não? O que é que se faz com os impostos? O que é que se faz com os impostos? Então, aí chega na hora da aplicação para a saúde pública, eu preciso chamar Jesus. Quando Jesus diz em São João que ele tem que ir embora, porque senão não virá o Espírito, ele está dizendo que o Espírito ensinará tudo. E que o Espírito é o Espírito que se move, porque é amor, amor se move. Ele é criativo, o amor é criativo. Onde o amor existe verdadeiramente, existe criatividade. Então vamos criar alguma coisa para resolver os problemas da saúde, para que não haja gente carregando nas suas macas, em seus leitos os doentes, atrás de Jesus, correndo para um lado para o outro. Não fiquem felizes quando as pessoas têm que vir aos milhares pedir cura. Não fiquem felizes. Alguma coisa está errada aí. Deviam ter isso de forma normal. Deviam ter isso de forma humana. E se não tem, é porque algo está desviado. E você alimenta isto, alimenta o desvio, em vez de ir à fonte, em vez de ir à causa e resolver a causa. Se não se resolve a causa, os efeitos continuam. Oh, mas aí precisa uma briga muito grande. Pois é, o que fazem 200 jovens de boa idade e boa alimentação, que não fazem realmente uma revolução de Jesus? Não é? Revolução de Jesus, que é a revolução do amor em favor dos outros. Precisa agir. E Jesus nos impulsiona a essa ação. Então, por onde ele passa, a gente vê uma realidade que aí está. Agora, naquele tempo, a ciência existia, mas ainda com limitação. Num tempo nosso em que a ciência se desenvolve com uma rapidez muito grande, e que encontram soluções de caminho, que não são aplicadas por causa de interesses pessoais. Bom, sempre será assim. Daí aquilo que Jesus diz aos apóstolos: vão e ensinem a conversão e o perdão dos pecados. Ensinem a conversão. Mude alguma coisa. É preciso refazer os caminhos. É preciso converter-se.